Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Todos que estão aí do outro lado, me vendo, assistindo essa palavra abençoada que veio do trono da glória. Desde já eu já agradeço o Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade que Ele tem me dado para mim poder levar a palavra até os confins do mundo, até onde essa palavra chegar. Eu creio que tem alguém aí do outro lado, nesse momento, precisando de uma palavra para que Deus venha abençoar grandiosamente. Eu quero estar lendo aqui no livro de Gênesis, só alguns versículos. Gênesis 12, glória a Deus, aleluia. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Até aqui, glória a Deus. Eu creio que muitos conhecem essa passagem, glória a Deus, aleluia, sobre a vida de Abraão. E ali Deus ordenou, Abraão teve um chamado, e ali Abraão foi, obedeceu a Deus e pegou a sua esposa, que Abraão era muito rico, né? Ele pegou a sua esposa Sara e pegou tudo o que possuía. E ali ele, sem questionar Deus, sem falar nada, sem questionar, Senhor, para onde eu vou? Senhor, lá tem casa para me morar? Ele não questionou. Ele simplesmente foi. Porque nas nossas vidas nós temos o chamado, e muitas das vezes Deus fala conosco, chama a gente e fala, vai. E muitas das vezes a gente questiona. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, será que vai dar certo? Senhor, e a gente começa a questionar Deus. E quando Deus chama, nós temos que obedecer. E ali Abraão não fez outra coisa. Abraão obedeceu. Abraão ali, ele foi e Deus falou, vai, porque saia deste lugar, porque este lugar era amaldiçoado. Este lugar, ele tinha muitos ídolos, né? E ali Deus pediu para Abraão vir, para sair, porque Deus viu em Abraão um homem diferente naquele lugar. Deus viu que naquele lugar, aquele homem era diferente dos outros. Como muitas das vezes Deus vê na minha vida, na tua vida. Muitas das vezes Deus escolhe alguém porque vê diferença. Vê que ali aquela pessoa é diferente dos outros. E ali com Abraão não foi diferente. E Deus mandou e ele foi. Só que ele levou uma maldição daquele lugar. Ele achou que ele estava fazendo certo, porque muitas das vezes a gente procura ajudar alguém achando que está fazendo a coisa certa, e muitas das vezes a gente fez errado. E naquele momento ali não foi diferente. Abraão pegou a sua esposa, todas as suas coisas e foi, mas ele levou Ló com ele. Ele levou o primo dele e Deus falou, saia do meio da tua parentela, que ali eu te mostrarei uma terra. E Abraão foi, mas ele pegou um dos parentes dele, que era Ló, filho do irmão dele, e levou com ele. E ali ele começou a trabalhar naquele lugar para onde eles foram, e Ló começou a prosperar, e Abraão, eu acredito que a riqueza dele foi se acabando, né? Porque ali Deus não abençoava, porque Abraão levou alguém que Deus falou que não era para levar, né? E Abraão levou ele com ele. E ali chegou uma certa hora que Ló prosperou tanto que os empregados de Ló começaram a brigar com o empregado de Abraão, aqueles homens que levavam aquelas ovelhas. E ali quando começou a brigar, aí Abraão viu que tinha algo errado. Aí ele falou, Ló, você escolhe. Chegou e falou, olha, tu escolhe, se tu for para este lado, eu vou para esse. E se tu for para este, eu vou para este. Ali Ló olhou e viu uma campina muito bonita, muito verde. E ali Ló fez o quê? Foi para aquele lado. E Abraão foi para o outro lado, que eu acredito que ali, como diz na palavra, ali era deserto. Ali tinha pedras, tinha cascalho. E ali, aos olhos humanos, Abraão não ia prosperar. Ló que ia prosperar. Muitas das vezes dentro da casa de Deus nós fazemos desse jeito.
Muitas das vezes na casa do Pai, nós escolhemos algo melhor, nós escolhemos cargo melhor. Muitas das vezes nós queremos estar aqui em cima porque acha que é melhor, mas não é nada disso. Deus escolhe aquele que fica lá na porta. Deus escolhe aquele que muitas das vezes nem ele mesmo dá nada por ele. É esse que Deus escolhe, porque ele falou dentro da palavra dele que eles escolhem o pequeno para confundir o grande. E ali Abraão foi para aquela terra. Muitas das vezes Deus permite que venha tempestade nas nossas vidas, vem vendavais, para poder nós acordar para a vida. Porque ali quando, naquela passagem que tem que os discípulos de Jesus estavam ali dentro do barco, no mar, o que aconteceu? Veio uma tempestade e ele falou: Senhor, nos ajuda, Senhor. E o Senhor está dormindo, e o Senhor falou: homem de pouca fé. Então, muitas das vezes é necessário que Deus permite que venha tempestade nas nossas vidas, que é para nós poder ver que Deus é fiel, ver que Deus promete, o que Ele promete, Ele cumpre. E na vida de Abraão, ele tinha promessa, Deus prometeu, então Deus ia cumprir na vida de Abraão. E ali Abraão prosseguiu, ele foi e chegou lá, quando Ló foi para um lado e Abraão para o outro, o que aconteceu? Abraão começou a prosperar. Abraão, tudo que ele colocava a mão dava certo, porque ali naquele momento, Deus estava começando a cumprir a promessa que ele fez para Abraão. Ele começou a cumprir porque quando Ele promete nas nossas vidas, irmão, Ele cumpre. Ele não falha. Ele pode até tardar, como o povo diz, porque Deus não tarda, Deus vem na hora certa. Mas Ele cumpre nas nossas vidas. E ali na vida de Abraão não foi diferente. Ele começou a cumprir. Abraão teve o chamado. Abraão foi escolhido. E Abraão cumpriu. Deus viu que ele tinha fé. E aí ele cumpriu na vida de Abraão. E Abraão começou a prosperar. Chegou uma hora que Abraão viu que estava tão rico que ele falou: Senhor, para que tanta riqueza? Porque que eu não tenho herdeiros e quem vai herdar vai ser o meu empregado. E Deus falou com ele: Abraão, não vai ser empregado teu que vai herdar, vai ser o teu filho. Tu vais ser pai de uma grande nação. E ali Abraão creu e Abraão continuou. E aí Abraão foi. Eu acredito que Abraão, em momento nenhum, ele começou a questionar Deus, porque muitas das vezes nas nossas vidas, nós começamos a questionar, sabe? Mas quando Deus, irmão, ele é desse jeito. Quem é obediente é chamado. E quem é chamado é escolhido, tem fé. E quem tem fé não atrasa, ele sempre está nos caminhos, ele sempre é obediente, e quem tem fé não carrega maldição consigo. E ali na vida de Abraão foi desse jeito. Quando ele viu que ele estava trazendo algo daquela terra, daquele lugar, que não agradava a Deus, quando Deus falou para ele que ele ia ter, que ele ia prosperar ele, e ele viu que algo estava errado, porque ele não estava sendo prosperado, ele falou com Ló. Logo ele viu que algo estava errado naquele lugar. Então que nós viemos ver nesse momento, que nós viemos obedecer à voz de Deus, que nós viemos querer andar nos caminhos e fazer o que Deus quer, porque naquele homem Deus viu fé. E nas nossas vidas também, na sua vida, não é diferente. Deus vê fé na sua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Você tem que precisar ser obediente para poder ouvir a voz de Deus. Ser obediente e ouvir a voz de Deus. Para poder andar nos caminhos. Para poder Deus fazer com que você prospere. Para ver você seguir adiante. Então, ali na vida de Abraão não foi diferente. Mas ali, ele foi tão abençoado, que Deus chegou para ele e falou: Abraão, agora, aqui no versículo, no capítulo 17, o versículo 5, glória a Deus, aleluia, diz assim: daqui em diante, o seu nome será
Abraão e não Abrão. É assim que ele faz conosco, irmão. Quando nós temos o chamado, quando Deus chama a gente e nos escolhe, é assim que ele faz. Ele muda o nosso nome, como ele mudou de outros dentro da Bíblia. Como ele mudou ali de Paulo, que era Saulo, e começou a chamar Paulo. Então ele tira as escamas dos nossos olhos e ele muda o nosso nome, ele muda tudo na nossa vida. Então nesta noite, você que está achando que não tem um chamado, você que está achando que não foi escolhido, você que está achando que Deus não é contigo, você que está achando que as pessoas não te vê, mas lembra que Deus te vê, lembra que Deus reconhece que tu é o filho dele, que foi ele que te escolheu. Lembra que quando a gente tem um chamado, sempre tem alguém para poder vir querer nos derrubar, sempre tem alguém para poder querer puxar o nosso tapete, porque não é a pessoa, é o inimigo, porque não quer que você vai salvo. Por isso, nesta noite, lembra que Deus é contigo, lembra que Deus escolheu. Vamos fazer uma oração neste momento, para que nós podemos crer nesse Deus tremendo. Assim como Abraão creu ali na promessa de Deus, que nós viemos crer que nós temos uma promessa. E a promessa de Deus é cumprida, quando Ele promete, Ele cumpre. Então que nesta noite nós viemos acrescentar nossa fé, que nesta noite nós viemos andar nos caminhos, que nesta noite nós viemos acreditar que esse Deus que nos escolheu é um Deus tremendo, é um Deus que tudo pode, é um Deus que age na tua vida, é um Deus que abre porta, é um Deus que cura enfermidade, é um Deus que age na tua família, é um Deus que tira teu filho das drogas. Creia que este Deus pode fazer milagre na tua vida, creia que esse Deus te chamou porque Ele tem promessa na tua vida. Então age, creia neste momento, inclina os teus olhos, tu que está me escutando neste momento. Inclina a tua cabeça neste momento, fecha os teus olhos e clama para esse Deus todo-poderoso, que nesse momento eu vou orar, e eu creio que esta oração vai chegar até ti, e tu vai ter a vitória em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado, nesta noite, Senhor, esse que tu escolheu, esse que tem um chamado, esse que está sem força para prosseguir, que tu venha agir, Senhor, na vida dele, que tu venha mostrar para ele que tu é com ele, que tu é na vida dela, na vida dele. Ó Deus, age nessa casa. Se for numa enfermidade, que tu visita neste momento e coloca as tuas mãos. Se for, Pai amado e Pai querido, na área na área do desemprego, Senhor, que tu age neste lugar, que tu entra com o teu agir, com a tua providência, Senhor. Se é na área espiritual, que nesta noite tu vem agir, assim como tu mostrou ali para Abraão que tinha algo de errado na vida dele, e ele agiu, Senhor. Eu te peço que nesta noite, se tiver algum empecilho, se tiver, Pai amado e Pai querido, algum empecilho no lar, na família dessa pessoa, eu te peço que nesta noite tu entra com o teu agir, com a tua providência, e vai fazendo o teu mover, vai fazendo o teu agir neste lugar, e vai trabalhando, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, ó Deus. Nós já te agradecemos, Senhor, com a certeza da vitória. Nós já te agradecemos, Senhor, que nesta noite, ó Pai, aquele que estava desanimado, aquele que estava pedindo uma palavra que vinha do alto, nesta noite eu creio, Senhor, que tu falou com esta pessoa grandiosamente. Eu creio, Senhor, que tu, Pai, pelos olhos da fé, que tu neste lugar, Senhor, tu já visitou ela, já colocou as tuas mãos nela, já colocou as tuas mãos sobre os filhos dela, Senhor, já colocou a mão, Senhor, na área do desemprego, já colocou a mão, ó Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, na área que ela está precisando. Por isso, nesta noite, Senhor, nós já te agradecemos, Pai, com a certeza que esta oração já chegou até o trono da glória, e tu fez o teu agir, o teu mover, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. E você que está me ouvindo nesta noite, creia que Deus é contigo. Creia que essa palavra vem direto do trono da glória. Creia que eu nunca senti a presença de Deus tão forte como eu estou sentindo aqui neste lugar. Por isso, creia que Deus é contigo. E que Deus vai fazer o agir. E que tu tem clamado por Deus e falado que Ele não te dá resposta. Que nesta noite Ele está te visitando para que venha te dar resposta.
resposta. E eu já agradeço em nome de Jesus pela minha oportunidade. E eu creio que esta palavra já chegou no coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus eu já agradeço. Amém. Graças a Deus.